Vamos lá? Não sei o que aconteceu, o professor Pablo ainda não entrou. Só um minutinho, pessoal. Professor Fernando entrando. Boa noite, Fernando. Oi, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Joia. Boa noite. Estamos esperando o Pablo, né? Isso. Acho que ele já está entrando aí. Tudo certo? Tranquilo. Tudo certo, como eu sou mal educado, eu entro antes dos convidados, né? Tudo bem. Pronto, acho que ele já está entrando aí. Já aceitei aqui. Boa Opa, noite. Boa noite, boa Pablo. noite. Tudo bom? Não, tudo bem, Betânia? Graças a Deus. Joia. Estão me ouvindo bem? Sim, Perfeitamente. sim. Ah, beleza. Desculpa o atraso aí. Nada, que isso. Estamos no horário, seja muito bem-vindo. Obrigado. Deixa eu só fazer as primeiras apresentações, Pablo. Depois eu deixo você aí na condução habilidosa da Betânia. Então, a gente tem a Betânia, né, que apresenta sempre as nossas lives de segunda-feira, às 7 horas, né? Betânia é advogada, professora de processo civil, mestre em Direito na UF, né, uma professora e amiga de longa data. E temos também o Pablo, né, que também é um amigo de muito tempo, de longa data. Já nos conhecemos há, com certeza, mais de 10 anos. E o Pablo foi professor de Direito Penal, de Processo Penal, foi delegado de Polícia Civil em Minas Gerais, agora é defensor público federal, lá em Brasília. E está exercendo com muito republicanismo sua função lá na capital, né? E eu sou fundador do Instituto Direito Real, né, que é uma empresa com foco em cursos jurídicos para a prática, né, esse é o nosso objetivo, é apurar, aperfeiçoar, sofisticar e fazer com que o aluno se aprofunde cada vez mais na prática jurídica, né. E hoje a gente tem um tema muito caro aí a quem milita no direito penal, no processo penal, né, na área criminal, que o Pablo vai saber conduzir como ninguém, tá? E desejo então uma boa apresentação, uma boa live para a Betânia, uma boa palestra para o Pablo. Saudade sua, né? Nós vemos o que uma vez por ano, né, Pablo? Pois é. Vamos ver se esse ano, pelo menos, eu consigo ir a Brasília, a gente se vê, né? E deixo vocês claro com a brilhante palestra do Pablo e que todos possam aí explorar bastante o Pablo, fazer bastante pergunta, porque ele tem muito conhecimento. Boa noite, pessoal. Forte abraço. Boa noite, Fernando. Obrigada. Um abraço. Fernando, obrigado. Vamos lá então, né, Pablo? Boa noite. Gente, deixa eu apresentar aqui o professor Pablo para todo mundo. O nome dele é Pablo Farias Souza Cruz. Ele é defensor público federal, atualmente exercendo assessoria e de consultoria jurídica na Defensoria Pública Geral da União em Brasília, Distrito Federal. Como disse o Fernando, ex-delegado de polícia em Minas Gerais, ex-assessor jurídico do Tribunal de Justiça do Tocantins, autor de livro, né, Pablo? Processo Penal Fundamental dos conceitos básicos à moderna dogmática, que saiu aí em 2002, volumes 1 e 2, publicado pela editora Dialética. O Pablo é pós-graduado em Ciências Penais pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, professor de diversos cursinhos no Brasil, já lecionou em várias faculdades de Direito, já tive o prazer de lecionar com o Pablo na mesma faculdade, como disse o Fernando, um amigo de longa data, um exímio processualista, um penalista de mão cheia. Então, né, sem maiores delongas, vamos passar a palavra para o professor Pablo, que ele vai falar essa noite sobre a cadeia de custódia no processo penal. Um assunto que, como disse o professor Fernando, é um assunto muito caro à advocacia, né, ao pessoal aí que milita na área criminal. Então, professor Pablo, você tem a palavra. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Betânia. Poxa, obrigado aí. Agora você aumentou a responsabilidade da minha palestra, né? Obrigado aí por todo o reconhecimento. Foi muito bom mesmo esse período que a gente compartilhou aí, trabalhando as ciências processuais, né? Que é sempre um desafio muito grande. E agradecer também o Fernando Bentes, né? E, na verdade, estou com saudade aí de todos os professores, saudade das aulas de graduação, né? Dos intervalos.
E agradecer primeiramente aqui a minha esposa, né, que está aqui ficando com o Gustavo, que eu vou poder fazer tranquilamente a palestra, né? Saudade da Karine e do Gustavo. Um abração E a para Karine, eles. obrigado. E a Karine que me ajudou a escrever o livro, né? O livro que vocês mencionaram aí, começou na faculdade Docton lá, né? Ela fazendo Isso. anotações e aí depois a gente se debruçou e aí fez um livro a quatro mãos aí, sempre beneficiado pela convivência que a gente tinha, né? Com professores como você, Betânia, como o Que Gabriel isso. também. Então, primeiramente, muita gratidão aí de ter feito parte desse time aí em Juiz de Fora, né? Juiz de Fora é muito bom de professor, né? A gente revela Verdade. para o Brasil. E aí, inicialmente, já tentando ingressar no tema, logo que eu postei o tema da live, eu já recebi comentários assim, não fala nem fala disso comigo, que foi o Marcelo até, um primo meu que é perito da Polícia Civil aqui de Minas, né, de Minas, e aí ele Uhum. falou, nossa, tá uma briga tremenda na polícia, porque o escrivão não quer tocar nesse assunto de cadeia de custódia, o perito também, né, não tem recurso suficiente, até de pessoal também, instrumental suficiente, né? Eu vou tirar aqui, não sei se vocês vão continuar me ouvindo, vocês continuam me ouvindo? Perfeitamente, Pablo. Que aqui tá dando um ecozinho, eu tirei o fone de ouvido. Uhum. E aí, assim, eu já vi que o tema vai ser polêmico sobre vários aspectos, né? Primeiro porque a gente tem uma ótica jurídica a respeito da temática, só que é uma Uhum. temática que ingressou no Código de Processo Penal, com o pacote anticrime, mas é uma temática de criminalística, né? Tanto é Uhum. que aqueles conceitos, né, que foram descritos ali pelo 158A, B, principalmente o 158B, que define cada fase, né, desse acondicionamento dos vestígios, ele é um conjunto de conceitos que vem aí de outros ramos da ciência. Uhum. E isso é muito saudável, pelo menos eu enxergo com muita, digamos assim, com muito otimismo, ter se colocado dentro do Código de Processo Penal uma normativa tão detalhada sobre a cadeia de custódia. E aí vale a gente ensaiar uma definição, né, inicialmente, do que seria a cadeia de custódia. Porque às vezes a gente fala esse assunto, o pessoal, de processo penal é de prisão, né? Cadeia é uma cadeia que mantém as pessoas custodiadas, né? Não tem nada a ver com isso, É, né? Para situar, para realmente a situar assim, nomenclatura causa confusão, né? pois é, Quem não é da você pensa área. numa cela com grades, né? Uma cadeia Isso, de custódia, porque a cadeia também exato. serve para custodiar uma pessoa, né? É isso Mas aí. aqui o tema é extremamente amplo e até assim, ele está no capítulo das provas periciais, mas eu fiz questão de trabalhar ele dentro do princípio da licitude probatória. Porque, embora escrito para perícias e vestígios, a gente pensa em crimes que deixam rastros, né? Crimes que então dependem de um exame pericial para a gente poder falar pelo menos da materialidade, ainda que a gente possa discutir a autoria, né? Nem todos, né? Porque tem exame pericial que também te dá a autoria, como é o do DNA. Então, Uhum. assim, é lá tratado pelo CPP como um tema de prova pericial, mas, né, ele te traz algo muito mais importante, que é a necessidade de reconhecer o papel da epistemologia, né, na produção de todos os meios de provas. Porque a gente precisa, para e reconhecer a culpa, então quebrar a presunção de inocência constitucional, de algo que seja autêntico, né? Uhum. Algo que dê um mínimo de confiança, né, para o magistrado então poder falar que aquele fato aconteceu. E aí tem uma professora de Juiz de Fora que também trabalha muito bem isso, que é a Marcela Mascarenhas, no livro dela lá de Prova no Tribunal do Júri. Quem inicialmente aprofundou o tema num parecer de um assunto que acabou parando no STJ foi o Geraldo Prado. O parecer dele acabou virando um livro depois que ele atualizou, acho que ano passado. Ele vai falar
justamente dentro do contexto ali da prova criminal, sobre a necessidade de garantir uma rigidez, né? Digamos, uma limpeza, uma clareza de todos os vestígios que o crime poderia, então, ter deixado. Para que a gente possa falar, não, esse vestígio é desse fato aqui, e muito provavelmente envolva essas pessoas que figuram no polo passivo de uma ação penal, né? Que, no caso, seria os réus ou o réu. Então, assim, se eu fosse definir semanticamente o que é cadeia de custódia, né, o tema cadeia de custódia, ele visa controlar esse caminho histórico dos vestígios, mas por si só a cadeia de custódia é o percurso histórico dos vestígios, que são aqueles elementos sensíveis deixados pelo delito. Então, cadeia de custódia é esse percurso histórico, né? Depois que o crime aconteceu, os rastros dele foram guardados por quem, onde, quando. Então, são vários questionamentos que essa normatização que o CPP fixa vão garantir. E esse é um tema muito caro, né? Porque se você parar para analisar, garantir a confiança de que aquele vestígio se refere àquele fato é também permitir que no futuro a defesa possa então produzir uma prova ou solicitar um meio de prova favorável à sua tese. Se quem manipula imediatamente acaba sendo o Estado, por melhor e mais técnico e imparcial que seja, né, o servidor público ali da perícia ou o delegado que acaba chegando antes do perito e faz o isolamento do local, por mais que ele tenha cuidado, se ele tivesse a liberdade de acondicionar os vestígios da forma que bem entendesse, ele poderia acabar ignorando que aquele elemento que não vai servir para o principal suspeito, para indicar a autoria e materialidade contra aquele principal suspeito, que pode vir a ser indiciado, pode servir para inocentá-lo. Ou então, né, para provar que o autor não é nenhuma daquelas duas pessoas. Então, assim, a preocupação é com a verdade, né? E garantir meios para se aproximar de uma verdade que possa ser, lá futuramente no processo, empiricamente justificada, racionalmente. Eu me recordo, Betânia, até fazendo uma banca com você, que eu acho que foi a expressão mais didática que eu ouvi sobre verdade processual, que você usou esse termo e ficou na minha cabeça. Aí eu fui até procurar saber depois, né? É a verdade processual que o Ferraioli menciona, né? E eu lembro que você falou, não, a verdade processual é aquela verdade empírica, aquela que pode ser, de alguma forma, justificada. Eu achei extremamente didática essa expressão que você usou. E, assim, gravei na minha mente. Aquela dicotomia de verdade formal e verdade real, aquilo, né, cai por terra. Isso. Cai por terra, porque aí fica parecendo, assim, que o raciocínio é bivalente. Até o Alexandre de Moraes da Rosa não fala nem de ambivalente, fala bivalente. Se uma pessoa está falando a verdade, a outra está falando mentira. Exato. Né? E, na verdade, assim, o que a gente precisa é uma visão racional de que o magistrado, por mais que faça um exercício de neutralidade, ele não vai ser imparcial, né? Assim, ele vai tentar ser imparcial, né? Mas neutro ele nunca vai ser. Jamais. E, obviamente, ele, como ser humano, precisa só o quê? Como ser humano funcionário público, na atividade de dizer o direito, ele tem a responsabilidade de explicar para convencer, para justificar, para racionalizar a intervenção estatal. Falar, ó, Estado, a princípio, não intervém na sua liberdade. Mas, nesse caso, o Estado respeitou todos os trâmites para justificar que a sua presunção de inocência, no caso concreto, deve ser afastada, porque há um conjunto robusto de provas produzidas de acordo com a legislação processual, de acordo com a legislação penal, sem violar a Constituição, que reconhece que você praticou um fato da maneira X. Então, assim, é importante, quando ingressar nesse tema, reconhecê-lo, principalmente quem atua na defesa, mas não só, né, reconhecê-lo como algo que acabou criando uma obrigação da gente estudar os chamados estándares probatórios, né, que é algo muito maltratado ainda pela dogmática. Eu vejo, pelo menos dos manuais tradicionais, o pessoal não fala muito.
de standard probatório. Verdade. E aí é uma liberdade muito grande que os magistrados têm, né, para julgar. Então, cada um vai adotar, né, Seu o sarrafo entendimento. que ele bem entender. É. O professor, acho que Alexandre Moraes, ele cita, acho que a Jana Matida, que tem também bons estudos assim de grande aprofundamento sobre a epistemologia jurídica no direito probatório, né? E ele faz essa analogia do salto com vara, né? Porque quando você estabelece que para um meio de prova ser válido, você tem que preencher vários requisitos, você está mandando uma mensagem para o acusador, para o cara que vai protocolar a petição inicial do processo Uhum. penal. Ó, eu preciso pelo menos disso aqui. Então, eu levantei o sarrafo, né, na disputa lá do salto com vara, e aí você só vai deflagrar um processo e vai chegar numa condenação futura se você pelo menos, digamos assim, prevenir o respeito a esses requisitos. Eu não sei se você quiser fazer uma pergunta, Betânia, você pode ir falando também, tá? Porque Pode às ficar vezes ninguém tranquilo, Pablo. pode me interromper, por favor. Tá joia. Então, assim, esse estudo da cadeia de custódia, ele vai ter uma finalidade, né? Uhum. Ele é o registro formalizado de todos os vestígios que o delito deixou, e aí tem um passo a passo que o CPP estabelece de começo, meio e fim. Uhum. E aí, como é uma cadeia, é um encadeamento de atos que vão ser inicialmente atos administrativos, né? Já na fase de investigação ainda, a gente está falando de atos administrativos, mas que depois vão ser atos processuais. Toda pessoa que de algum modo esbarrar numa dessas fases digamos, de documentação dos vestígios é responsável por ela. Então, essa briga que tem, às vezes, na polícia, né? Ah, não é meu, né? Olha, você se deparou, foi o primeiro indivíduo que chegou no local e viu um vestígio, você é servidor público que atua na segurança pública, você tem que preservar. A preservação vai ser, digamos assim, um ato quase que para todo mundo. Mas, ô E aí, Pablo, lógico. na prática, eu acredito que isso seja muito difícil de ser implementado. Né? Uma coisa que eu estava também assistindo alguns vídeos e lendo, né, sobre o assunto, né, sobre a cadeia de custódia, e eu estou sempre esbarrando em todos os textos que eu li sobre essa dificuldade na implementação da cadeia de custódia, em virtude, inclusive, dos custos. Né? Sim, E aí, sim. uma coisa até que eu fiquei me perguntando, Pablo, foi por que no pacote anticrime o juiz das garantias, né, foi suspenso sob essa alegação de questão Pois, financeira, de custos para a implementação do juiz das garantias, e o mesmo não se deu com a cadeia de custódia, porque eu fico imaginando que os custos para a implementação da cadeia de custódia sejam altíssimos. Quando sim, eu nossa, leio o você... CPP ali, aquele 158B, né, do CPP, todo aquele detalhamento sobre como deve se dar a cadeia de custódia, parece ser algo difícil do ponto de vista financeiro de custear. Sim, sim. O ônus eu acho até que seria muito maior, porque se você parar para analisar, a gente já até ensaiava lá em Cáceres, no Mato Grosso, se entrasse em vigor o juiz de garantias, a gente já ensaiava assim, tem 2 juízes lá na subseção Uhum, judiciária de Cáceres. Então ia ficar um com inquéritos e outro com ação penal. Tipo assim, era um ensaio uhum. até geral, parece fazer até uma resolução, o CNJ até já tinha pensado. Só que eu acho que aí a diferença está na representatividade das associações de classe. Eu estou indo para um ponto bem mais polêmico agora. Por Entendi. quê? A gente viu que teve logo uma É, ADI contra. Né? Não, até falando assim, é curioso porque até acho legal o juiz de garantias, mas dá um tempo para a gente cuidar se e adaptar, né? viabilizar. Né? Porque a Uhum, gente não tem nem juiz suficiente, eu vou ter mais um juiz só para atuar na investigação. E o exato. mesmo aconteceu. Talvez a associação dos peritos, dos delegados, poderiam ter promovido uma ADI, que é estranha, promover uma ADI para falar que é constitucional, né? Mas É, assim, é só para isso, dar um tempo, porque a vacácio legis acho que foi 30 dias, eu acho, né? Do pois pacote, é. acho que foi 30 dias. Como é que eu vou implementar isso? Mandar os peritos sempre respeitarem essa fase. Tudo bem que isso digamos, é revelador, que é algo que já deveria fazer parte da criminalística, Exato, né? é. Esse zelo, né? Esse zelo
para cada momento. Ó, eu peguei aqui o vestígio agora, acondicionei, fechei, estou levando para a perícia, vai ser Uhum. guardado no arquivo tal, vai ficar disponível para uma eventual contraprova. Eu acho que isso deveria já, digamos assim, fazer parte da rotina. Mas a gente sabe que na prática não é Não assim. é assim. Então, eu acho que esse dispositivo é válido, mas, obviamente, por questões práticas, deveria ter uma vacácio legis Maior, né? maior para se aparelhar. Só que, assim, eu acho que o mecanismo de corrigir essa distorção da realidade é reconhecer mesmo o direito como ciência do dever ser. Né? É Uhum. custoso, mas é o preço que se paga por se adotar um Estado democrático onde a regra é a liberdade e a presunção de inocência é um princípio expresso. Então, tem que ser difícil mesmo quebrar essa presunção, já que a boa-fé se presume, a má-fé se Isso. comprova. Agora, é muito confortável falar pensando sob a ótica da defesa, né? E aí Uhum. o acusador vai falar, mas como é que eu faço isso, né, Pablo? Assim fica muito fácil, você vai absolver todo mundo. Não, não é uma questão de absolvição de adotar só a interpretação mais fácil. Não, não é isso. Até porque no tema probatório isso sempre revela o risco de uma posição mais, digamos, absoluta, radical. Por que eu falo isso? Há pouco tempo a gente viu e a gente tem vivenciado o STJ reconhecer que o desrespeito digamos, ao procedimento do reconhecimento de pessoa ou coisa, ele invalida uma prova criminal. Então, Uhum. aquele passo a passo do CPP do reconhecimento de pessoa ou coisa tem que ser minimamente respeitado, sob pena da prova ser reconhecida como ilícita. E aí, beleza, o entendimento que eu já sustentava há muito tempo e cansava de perder na primeira instância e só conseguia ver isso na segunda e olhe lá, quando a gente não tinha que ir por STJ, mesmo Uhum. para reconhecer, dependendo da turma, nem estava garantido que você ia conseguir. Então, assim, são situações, às vezes, em que o indivíduo não era o autor e o reconhecimento foi feito assim, com uma foto, o policial apresentou para a vítima falou, é esse aqui mesmo. Não botou nem do lado de outras pessoas semelhantes, né? Entendi. Então, assim, e esse contexto, então, tem, graças a essa luta né, das professoras Marcela Mascarenhas, Jana Matida, Geraldo Prado, esse pessoal todo que fala muito de epistemologia no âmbito da prova, tem sido vencido. Agora, acho que há pouco tempo, entretanto, já teve um entendimento, o STJ, em flexibilizar esse raciocínio nos crimes sexuais. Por quê? Porque nos crimes sexuais também já é pacífico né, o entendimento de que a palavra da vítima tem que gozar de um relativo valor probatório relevante, de um valor relativamente preponderante entre os meios de prova. Então, o STJ ele não chega a adotar ali uma prova tarifada, né? Mas ele fala assim, cara, nesses delitos que são praticados sempre às escuras, onde Uhum. dificilmente vai ter uma testemunha, eu não posso ficar refém dos meios de provas tradicionais, né? Porque a vítima nem é testemunha, né? A vítima presta um depoimento ali, que ela também não pratica falso testemunho se mentir, Pois mas é. ela não detém imparcialidade, nem presta compromisso de dizer a verdade. Uhum. Então, por uma impossibilidade fática, porque o processo penal ele tem que zelar pelo garantismo penal integral, a proteção dos bens jurídicos do réu, mas também dos bens jurídicos da vítima e dos bens jurídicos da sociedade. Não pode ser um garantismo monocular, porque há casos complexos em que a produção probatória é quase diabólica, né, como o Fred Uhum. menciona né, no livro dele lá, que é uma prova impossível de De ser ser produzida. produzida, né? Então, eu não posso engessar a atividade, até porque o sistema que norteia prevalentemente ainda é o do livre convencimento motivado. O Uhum. juiz vai ter, lógico, um trabalho maior de se desincumbir dessa necessidade de argumentação. E aí ele falou, ó, nesse caso aqui, o reconhecimento foi realmente sem respeitar os trâmites da lei, né? O reconhecimento de pessoa. Mas a vítima descreveu a voz, reconheceu a voz. Então, ele assim, teve outros elementos que deram um grau de confiabilidade maior para a palavra da Uhum. vítima e permitiu o juiz condenar. Então, assim,
Então, já o próprio reconhecimento de pessoa ou coisa que vinha numa subida, assim, não, tem que respeitar tudo. Se deparou com um caso mais complexo, não, peraí que a gente não pode ser tão absoluto. E aí minha dúvida é, o que vai acontecer com a cadeia de custódia? A gente vai subir, né, numa espiral aí forte para inadmissibilidade? Em tese, assim, na teoria, eu sou a favor que desrespeitou qualquer parte do procedimento que está estabelecido agora expressamente na lei, a gente está falando de uma prova ilícita. Eu ia te perguntar Ainda que a norma exatamente isso. Não existe essa discussão, seria nulidade ou existe, ilicitude quando há quebra, não é isso? Na cadeia de custódia. Aí você perfeito. acha que é Aliás, ilicitude. eu acho que é ilicitude, mas a STJ já chamou só de mera irregularidade. Já pós pacote anticrime. Engraçado que no precedente, eu acho que até... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o precedente. No precedente do STJ, ele fala assim, é uma irregularidade, então não vou inadmitir a prova, porque a repercussão, o tratamento de uma prova ilícita é desentranhamento, né? Tipo, joga no lixo. Isso, é. E ele falou, ó, é uma irregularidade que se constatou na cadeia de custódia, então não vou anular. Ele não chegou a falar nada sobre a prova. No final, entretanto, ele absolveu porque as provas que estavam nos autos eram frágeis. Entendi. Então, Quer assim, dizer, ele ele usou não as teve provas. coragem de admitir. Isso. Ele usou a prova Deixou ele no fim. produzida, mesmo tendo quebra na cadeia de custódia, e com base nas demais provas produzidas nos autos, ele lançou o seu entendimento. É isso? Ele não invalidou completamente aquela prova. Não invalidou. Mas o resultado foi a absolvição porque ele falou que as provas eram fracas. Aí resta saber, eu até falo isso no trechinho do livro, será que ele não falou nada disso? É tudo digamos assim, um raciocínio que eu estou tentando extrair a racionalidade da decisão da STJ. Será que ele reconheceu que o desrespeito à cadeia de custódia geraria até uma inexistência jurídica, que seria algo até mais grave, né? Porque atinge os pressupostos, né, processuais de a existência própria de um ato, existência do ato, né? né? Ou ele reconheceu que realmente a prova era inválida e a gente estaria diante de uma nulidade. Ele chamou de irregularidade, que seria o vício mais leve, e falou assim, não, eu só vou ignorar, né? Eu já estou na fase da decisão aqui, eu não posso reapreciar provas, que o STJ não vai reapreciar provas. E aí, olhando o conjunto probatório, não dá para usar essa prova aqui. Então, o resto não me convence, absolve, porque há um quadro probatório frágil. Então, assim, eu acho que o STJ ainda não teve coragem de se manifestar. Ele teve uma oportunidade para se manifestar, mas ele acho que teve receio de ser tão absoluto para falar de inadmissibilidade. E aí, como consequência, a prova não é retirada dos autos. Nesse entendimento do STJ, não é retirada dos autos. Segundo a STJ, deixa lá. E aí, o que eu acho muito importante, assim, desse tema do standard probatório, é que parece que o CPP quis estabelecer isso quando ele criou esse artigo aí da cadeia de custódia, como se fosse... O Rogério Sanches até fala assim, numa live que eu assisti, ele falou, é o padrão ouro de prova isso, aqui, tem que respeitar, né? Aí ele fala assim, não, mas se faltar uma dessas fases, a gente não pode já, desde já, trabalhar a prova como inválida, ilegítima. Ele até faz uma distinção entre 3 planos ali. Eu confesso que eu não me convenci ainda da tese dele. Porque eu entendo que se a gente reconhece que o legislador precisou positivar uma normatização detalhada para a produção de uma prova, de um crime que costuma ser um crime que não um crime que deixa vestígio, um crime que deixa rastro. Então, eu preciso de uma prova material para, então, reconhecer a existência, pelo menos, do fato. Positivando a violação. Até porque, desde 2009, o CPP foi bem aberto ao definir o que é prova ilícita. É a violação de normas legais ou constitucionais. Ele nem fez, o CPP, uma distinção entre provas ilícitas e legítimas.
E a gente tinha uma distinção, ainda muita gente faz essa distinção, que a prova ilícita é aquela produzida com a prática de um delito, uma tortura, né? Você usa a tortura para obter uma confissão, essa é a prova ilícita. Já a ilegítima viola normas processuais. Então, há um vício de gravidade ali pautada na forma. Olha, mas se a forma é limite para o Estado intervir, é ela, a forma também a garantia do réu, do indivíduo contra a atuação estatal. Então, se eu não reconhecer o poder da forma como limitador da ação estatal, eu posso me enveredar no caminho de que, olha, o juiz, no caso concreto, decide se é útil ou não aquela prova, se aquilo vai gerar o convencimento dele ou não. O que eu penso que, em último caso, acabaria assim mesmo, né, Pablo? Porque isso, na prática, a gente vai sofrer isso, né? Você vai acabar naquela ideia de que a prova em abstrato tem valor relativo, é no caso concreto, de acordo com as circunstâncias, que o juiz vai dar à prova o valor que ele entender que a mesma mereça. E aí, mesmo em desrespeito à cadeia de custódia. Pois é. E aí, toda a intenção da lei, que a gente reclama da lei, poxa, a lei não é clara, não é objetiva, a gente fica na insegurança jurídica. Aí vem uma lei clara, expressa, objetiva, passou por um processo legislativo de âmbito de discussão nacional, embora não da melhor forma que a gente gostaria, né? Mas ainda assim é um processo que resultou de uma decisão colegiada de 500, mais de 500 deputados, mais de 80 senadores, a sanção do presidente da República. Então, há órgãos altamente legitimados, pelo menos pelo voto popular. Então, é um processo deliberado de dificuldade, de burocracia, porque vai alterar a vida das pessoas. Uma aprovação de lei no âmbito criminal está, digamos, botando um limite à intervenção estatal. E aí, um juiz, num caso concreto, um grau de legitimidade muito baixo, porque ele tem poder também, porque a Constituição fala, né, que todo poder emana do povo, o poder também que promove a atividade jurisdicional também emana do povo, mas ele tem um déficit ali de legitimidade para afastar a norma, né, e admitir. Mas é aquele negócio que você falou. Na prática, o juiz acaba ficando muito confortável, né, porque ele vai ter ali a possibilidade de racionalizar a fundamentação. Exato. E ele pode até entrar para a questão da causalidade também ali, para ver, essa prova aqui não tem a ver, não, digamos, esse vício aqui não chegou a produzir uma desconfiança quanto à integridade da prova. Essa questão da autenticidade, né, Pablo? Que é uma palavra muito utilizada, né, pela doutrina quando fala da cadeia de custódia, essa questão do princípio da autenticidade. Eu vi muitas questões falando sobre questão de escuta telefônica, por exemplo, que às vezes a escuta ela não é trazida aos autos do processo na íntegra. Por exemplo, você faz um recorte, né, da escuta telefônica, e aí a defesa fica numa situação complicada, porque ela não tem a escuta completa. E como é que fica? Você retira essa escuta telefônica dos autos? Mantém e considera uma mera irregularidade? Como você falou. Eu acho que assim, até para você pensar em desentranhamento, você tem que reconhecer um mínimo de procedimento no desentranhamento, até para que a parte que possa ter prejuízo com ele possa ter pelo menos o acesso a esses elementos, né? Porque tem se estudado também no processo penal a teoria da perda de uma chance, que é justamente decorrente desse monopólio que o órgão acusador tem no começo do processo penal. Às vezes ele vai denunciar, ele está pautado no inquérito, só tem lá policial que testemunhou, né, o flagrante. E às vezes tinha uma testemunha que o próprio investigado pediu, às vezes era a mãe dele, você fala, não, só a mãe não, mas a mãe que às vezes estava presenciando o fato. Nos crimes de violência doméstica, quem geralmente presencia fato são as parentes da vítima, né? Então, assim, o ideal seria levar tudo para os autos, para então a gente poder analisar se é necessário e é possível desentranhamento. Porque se a gente corta um pedaço de gravação aí ambiental, uma transcrição de uma interceptação telefônica, se é só o promotor que está, digamos, decidindo sobre essa exclusão, na prática ele está fazendo algo que o juiz deveria fazer depois do contraditório da ampla defesa. Então ele está ali sozinho, olha só que poder que ele tem. Não, isso aqui não é útil para pretensão acusatória.
mas pode ser Uhum. útil para prevenção, né, de Com certeza. liberdade, que envolve a atividade defensiva, né? Então, assim, já teve anulação, até o professor Alexandre Moraes da Rosa até cita, né, a decisão de 2021, relativamente recente, que anulou, digamos, a condenação porque houve uma seleção eloquente por parte do Ministério Público dos elementos que deveriam ser carreados aos autos. Uhum. Agora, olha que trabalho de defesa bem feito. Para ter se chegado a essa conclusão, a defesa acabou provando que tinha coisa fora dos autos. E aí nasce de novo, né? Nasce não, mas fica mais eloquente a necessidade da gente começar a estudar investigação criminal defensiva. O pessoal até pergunta assim, Pablo, você é a favor do juiz de garantias? Eu falo, cara, eu não sei sobre o juiz, eu não formei opinião ainda sobre o juiz de garantias, mas eu Uhum. acho que é mais importante que juiz de garantias é investigação criminal defensiva. Juiz de garantias, estou pensando, porque ele me lembra juizado de instrução, né? Então eu fico, será que vale a pena botar um Recurso, juiz só para atuar? Né? O delegado já tem uma atividade ali persuasiva perante o magistrado que atua no inquérito. Uhum. Seria talvez mais saudável mesmo. Um juiz para a fase de investigação e um juiz para a fase do processo, para ele não ter contato, né? Mas será que esse juiz de garantias não vai virar um super delegado de toga? Então eu fico Verdade. com receio. Eu fico com receio disso só trazer contraditório e ampla defesa como digamos assim, um jogo, uma peça de teatro, entendeu? Para dar Uhum. legitimidade para um procedimento. E se a gente já admite prova irrepetível do inquérito para condenar, imagina quando a gente falar que teve um juiz que participou desse inquérito. Uhum. Ah, teve contraditório, então não precisa nem mais de Verdade. processo, já vou ter É. um inquérito aqui fazendo Já processo garantiu a sumário. fase administrativa, o contraditório para defesa. Pois é. Para que vai precisar da fase de instrução, que é uma É. frase que era de reflexão? Então eu tenho muito medo. É estranho que você fala, pô, um defensor sendo contra juiz de garantias, como assim, Pablo? Você não pode falar isso, não. Lógico que eu posso. Eu estou aqui pensando, né, Uhum. num desdobramento que isso pode vir a A ocorrer. trazer lá na frente, né? E aí você tocou no ponto do negócio como é que fala? Das interceptações telefônicas, né? Uhum. Isso aí é realmente um tema importantíssimo também, porque quando a gente mexe com prova digital, também, agora com WhatsApp, que você grava áudio, né? Que você tem. Hoje a gente nem usa mais agenda telefônica, a gente É, bota tudo no tudo no celular. celular. E assim, você vê a jurisprudência caminhando para não, para acessar a agenda de celular para contatos telefônicos, não precisa de mandado judicial. Ah, o conteúdo da conversa no WhatsApp, aí sim, aí equipara a ser uma comunicação telefônica. Uhum. Então a gente tem que ter cuidado, assim, meu grande receio é isso, a gente dá o selo que o Sanches fala, né, de padrão ouro de prova, Uhum. é o que o Geraldo Pardo menciona do BARD, né, Beyond any reasonable doubt, que seria os standards de prova além da dúvida razoável, que é Uhum. aquela verdade absoluta vendida. Ó, isso aqui teve cadeia de custódia respeitada, então você não discute isso aqui. E aí a gente vai caminhar para um lado mais subjetivista, né, de prova, no sentido disso ser só um jogo de cena. Esse é o meu receio. A gente fingir que está respeitando a cadeia de custódia para pregar um selo de padrão ouro e não poder nem discutir isso mais lá dentro do processo, ou Um de não selo produzir de uma contraprova. acreditação, né? Isso, né, para validar, né? Uhum. Serve para validar, né? Então, assim, eu acho que tem mecanismos para a gente lidar com isso de uma maneira mais racionalizada. E Mas aí, e assim, tentando. Pode falar. olhando para um outro lado, Pablo, só pensando, você acha Aham. que a situação como ela está hoje, né? O Marinho até comentou aí mais cedo com relação à Polícia Civil, ao Ministério Público, que não tem sequer protocolos pré-estabelecidos em relação à cadeia de custódia. Você acha que é possível a gente produzir essa prova hoje no Brasil, dentro do Instituto de Criminalística, no IML, respeitando de fato a cadeia de custódia, tal como ela está prevista lá no artigo 158A e seguintes do CPP? Eu acho que dá. Agora, a gente precisa ampliar a quantidade de pessoas que vão trabalhar nesse momento inicial, né?
Porque, no fundo, a gente já faz muito do que está aqui. Né? Você para o reconhecimento, que é o ato de você identificar que aquele elemento físico é um vestígio, porque provavelmente aconteceu um delito. Só que talvez isso tenha sido sempre feito sem documentação. Então vai ter aí o ônus, o trabalho, né? O indivíduo de, né, pegar um ato e escrever. Mas isso é tradição. Eu lembro, desde a época de delegado, todo o ato que a gente elaborava na investigação, eu sempre falava com os agentes, ó, nosso trabalho aqui é ordem de serviço e comunicação de serviço. Então eu falo para você fazer alguma coisa, beleza, pela urgência você pode pegar e fazer, mas no fim do dia você me cobra. Doutor, você lembra que você mandou ir lá ouvir aquele cara? Beleza, depois você faz uma ordem de serviço? Sim, eu faço uma ordem de serviço porque eu registrei algo que aconteceu no mundo físico. Né? Um elemento até do direito administrativo, que a gente precisa registrar os atos, porque eles são de natureza pública, né? Expedidos por funcionário público. Então, essa documentação deveria ser, digamos, um toque que todo agente deveria ter, todo profissional da segurança pública. Agora, já tem outros elementos, assim, que há condicionamento, que você depende até de instrumentos, né? Às vezes você precisa de geladeira, você precisa de uma estufa, não precisa, nem sempre é gelado, pode ser uma estufa, dependendo do vestígio, que aí eu preciso dos peritos para me falar o que eu preciso aqui, né? E aí as polícias têm que solicitar também, porque é o que a gente cansa de ver no âmbito público, eu tenho visto isso muito agora participando da administração superior da defensoria, é que no fim do ano todo mundo corre para executar o orçamento, mas todo começo de ano o orçamento vem cheio para a pessoa executar e cumprir. Então, às vezes, o perito está lá reclamando, onde é que eu vou guardar esse negócio aqui? Não tem nem geladeira aqui, não consigo nem guardar uma marmita para mim, vou guardar esse pedaço de coisa. Aí eu pergunto, você já fez alguma solicitação para o seu superior de que precisa aqui de uma geladeira? Não. Aí, às vezes até fez, aí o superior fez para a delegacia regional. Aí o delegado regional não fez para a chefia da Polícia Civil. Aí você chega no chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, não sei se é o caso, né, mas estou dando aqui um exemplo hipotético, e fala, ó, tem cidade do norte de Minas lá que não tem geladeira para os peritos acondicionarem. Você sabe disso? Ele, não estou sabendo não. Pô, e pior que ano passado sobrou 1.500.000 reais que a gente podia gastar, inclusive, com geladeira. Tem uma cultura também de a gente não cobrar, assim, de explorar o recurso público, porque o recurso público ele é um custo para ele entrar para o cofre público e também é custoso para você tirar do cofre público, porque é muito burocrático. Mas você precisa executar, porque é isso que dá qualidade ao serviço público. Porque lá na ponta, a vítima, né, as pessoas envolvidas ali no delito, que presenciaram, querem a resposta do Estado. E uma resposta que chegue lá no fim e dê o resultado que se espera. Então, eu acho que é difícil, mas é um caminho necessário para a gente conseguir minimamente racionalizar essa atividade, para que o juiz também não se sinta obrigado a, né, a procurar hermenêutica para fundamentar fatos. Isso que a gente tem visto. Às vezes ele está com dúvida sobre o fato e aí ele elege a melhor versão. Né? E aí, sim, no âmbito da prova, a gente não deveria se preocupar muito com as versões. Né? A versão é muito importante para o direito, para a aplicação do direito. Mas quanto à discussão fática, quanto mais confiável o elemento probatório, mais tranquilidade o magistrado tem para dar aquele ponto como superado, né? E passar, então, para discutir a questão jurídica. Né? E aí eu acho que um recurso, assim, que eu acho que os advogados podem utilizar, mas isso depende muito, você tem que conhecer o juiz que você está atuando. Né? Que tem juiz que você já sabe que ele, desde o começo, já está convencido do fato. Né? Mas aquele juiz que geralmente é cauteloso, que você vê até um pouco perdido no que tange a valoração probatória, você já conhece aquele juiz, eu tenho sugerido, tenho feito também, o que na resposta preliminar, fazendo a proposta de que standard probatório eles vão adotar, qual critério de valoração e o mais importante, o ônus da prova. Como é que o juiz entende o ônus da prova? Porque no processo penal tem uma discussão, né? Não deveria muito existir, porque pela presunção de inocência, o ônus da prova deveria ser todo do órgão acusador, né? Mas aquela distinção clássica entre fatos constitutivos da pretensão
acusatório ou punitivo, né? E os Uhum. fatos extintivos, modificativos, né? Impeditivos. Aquela distribuição do ônus da prova ali, muitos juízes criminais ainda adotam essa distinção. Então, se você já tem dificuldade com o juiz e já está quase desistindo dele, porque você já pensa assim, você já faz o processo todo, isso aqui eu vou recorrer, eu vou ganhar no tribunal. Né? Que chega Uhum. uma hora que você até desiste do juiz, você fala, ó, ele é teimoso, ele já se convenceu do negócio desde que recebeu o inicial. Não, mas pode ser que você consiga, porque eu sempre falo, advogado e defensor pode até não ter o poder da caneta, mas a gente tem o poder do constrangimento. E a gente tem Verdade. a oportunidade de falar, É isso aí. né? Então, assim, a gente, lá na resposta preliminar, primeira oportunidade, você já perguntou, ó, eu quero o standard probatório construtivista. Não vem com essas Uhum. histórias subjetivista, não. Construtivista, você vai dar a oportunidade de todas as versões, trazer para o processo para então comparar e aí dali extrair a racionalidade, para Uhum. então justificar o que você vai considerar na sua condenação. E se faltar convencimento, se o convencimento vai se referir a fato constitutivo, aí, obviamente, você tem que absolver. E se for fato instintivo, modificativo, como é que é, gente? Fato instintivo, Impeditivo. impeditivo ou Isso. modificativo? Como é que vai ser? Né? Me fala agora logo, né? Porque eu Uhum. preciso também. E aí tem uma grande diferença, né, entre acusação e defesa, no criminal, pelo menos, é que na hora da audiência de instrução, a gente pode investigar se a cadeia de custódia foi rígida, né? Só que Uhum. para a defesa é muito mais difícil, porque a pergunta que você faz pode dar Legitimar a legitimidade, prova, né? legitimar a prova contra o seu cliente. Então você tem um receio Uhum. tremendo de perguntar. Já teve audiência assim que eu estava com a perita da Polícia Federal. Ela falou era um crime de furto a uma agência da Caixa Econômica Federal. Uhum. Aí ela foi não era perita, não, era papiloscopista. Ela reconheceu que a digital que foi apresentada a ela era do réu. Uhum. Aí eu, beleza, bate, não tem como discutir isso. Agora, eu perguntei para ela: você se deparou com o cofre? Esse cofre foi apresentado a você Uhum. fisicamente? Ela, não. O que foi apresentado à senhora foi o fragmento das papilas datiloscópicas? Sim. Do Banco Nacional lá? Isso, do Banco Nacional. Então você sabia que era um comparativo do Banco Nacional. E o outro, que estava no cofre, como é que foi apresentado? Ah, foi só um fragmento por um arquivo digital enviado por e-mail a mim, pelo agente de polícia tal. O agente de polícia não tinha sido arrolado pela, Uhum. pela acusação. Falei, então você não presenciou a cadeia de custódia? E ela fez a resposta que eu queria. Ela, não. É. E você sabe indicar alguém que tenha presenciado a cadeia de custódia? Ela, não. E aí o MPF ficou em silêncio. Uhum. Entendeu? É por isso que é bom também falar por último, né? É verdade. O máximo que eu ia poder fazer é fazer uma parte, né? É E aí verdade. absolvição por falta de prova. Porque aquela digital eu podia pegar em qualquer lugar e entregar para o papiloscopista e ele comparar. Pode ter sido lá na cela onde ele estava preso. Eu ainda perguntei para ele na entrevista preliminar: colheram digital de você? Porque eu não vou falar papilas datiloscópicas para o réu, né? Aham. Colheram digital de você? Fizeram você tocar piano lá e tudo? Olha, doutor, eu lembro que teve uma vez na cadeia que eu fiz isso sim, mas eu não lembro se foi nessa época. Quer dizer, ele nem lembrava. Então, se bobear, Aham. pegaram o fragmento dele lá, mandaram para a papiloscopista na boa fé pegou, comparou e falou: deu match aqui, esse é o cara. Então, esse é o autor do fato. Olha, de lá para É cá, da apreensão do cofre até o inquérito policial ser deflagrado, porque às vezes demora para começar o inquérito, né? verdade, é. Muita coisa pode ter acontecido. Aí a filmagem que tinha de autoria era um cara com capacete na moto, capacete escuro, Uhum. né? Então, assim, Difícil, né, Pablo? Eu fico imaginando isso em é, crime de tráfico. Não, não é a minha área, obviamente, de atuação, mas eu fico imaginando com que facilidade se quebra uma cadeia de custódia, por exemplo, para colocar uma quantidade maior de drogas pois e, é. de repente, desclassificar de usuário
para Pra traficante, traficante. não é? Uhum. Quer dizer, realmente a Pois cadeia é. de custódia ela tem que ser respeitada. É um assunto muito sério. É um desafio que a gente É, precisa superar para uhum, melhorar a qualidade da nossa prova. exatamente. Ô, Pablo, uma pergunta mais de natureza processual. Em que fase dentro do processo o juiz vai verificar o respeito à cadeia de custódia? Em que momento do processo ele pode verificar essa quebra? Eu entendo que em todos os momentos que ele for chamado a analisar a materialidade delitiva. Uhum, Isso regra geral, porque tem caso que ele também pode estar ferindo a própria autoria, como eu falei no DNA, né? Então, assim, na hora de receber a denúncia, o juiz, para receber, ele tem que ter indícios de autoria e uhum, prova da materialidade. Então, se ele perceber que o que está dando lastro para ele é uma prova pericial, onde não se relatou a cadeia de custódia, ele já deveria rejeitar a denúncia. uhum, Agora, a cadeia de custódia ela não precisa ser registrada sempre só quando ela é boa, não. É importante registrar porque, como é um elemento probatório, a gente não está falando de prova tarifada na perícia, né? A gente só uhum, está falando que eu preciso também de uma perícia, mas não só a perícia. O policial lá, o delegado, o perito, que reconhecer que chegou no local, por exemplo, que já foi adulterado, não por má fé, porque já foi vestido, ele tem uhum, que registrar isso, né? O compromisso dele é com a verdade. E aí ele vai fazer a prova pericial possível para o juiz dar o peso que ele entender relevante. uhum, Como ainda vigora, com muita crítica, o indúbio pro societar na fase inicial do processo, né? E uhum. também o pessoal discute lá no júri, né? Que teria um indúbio pro societar tanto no recebimento da denúncia quanto na pronúncia, na dúvida, ele leva para frente, até porque a gente nem fala de prova nessa fase, a gente está falando ainda de elementos informativos. Né? Entendi. Prova mesmo vai ter aquela alegação que vai ser submetida ao contraditório e ampla defesa para então ganhar, digamos, uma possibilidade de ser racionalizada para Uhum, fundamentar uma decisão condenatória. Aí, na fase de instrução, né, o juiz se deparou com um elemento probatório que quebrou que não teve a cadeia de custódia respeitada. Houve a quebra de uma cadeia de custódia. Tem juiz que vai chamar de irregular e vai tocar o jogo. Né? Eu, se percebesse isso como magistrado, de maneira enfática, ia abrir um procedimento para desentranhamento, onde você uhum. também teria que garantir um mínimo de contraditório e acesso às partes para ver, porque às vezes você vai desentranhar uma prova, porque a cadeia de custódia não foi respeitada, mas ela pode ser até boa para a defesa. Entendi. Então, a defesa tem que participar também desse desentranhamento. Tem Mas que ter durante a instrução, contraditório. se você reconhece que é ilícita, joga fora. É o Tim Maia, eu sempre falo. Se prova ilícita é o Tim Maia. Joga fora no lixo. Né? Doa quem doer. Tá certo, Pablo. É isso aí, Pablo. Pablo, infelizmente, nosso Beleza, horário falei está muito. chegando Né? ao fim. Que isso, foi maravilhoso. Você abrilhantou a nossa noite falando sobre a cadeia de custódia, um tema polêmico, um tema de extrema importância, né, para a Ainda estou estudando. advocacia. É isso aí, estudando sempre, né, Pablo? Queria Sempre. te agradecer em meu nome, te agradecer em nome do Instituto Direito Real, dizer que foi um prazer tê-lo aqui essa noite. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar sobre este e outros temas. Sempre aprendo muito te Beleza. ouvindo, Não, Pablo. É um prazer enorme, conte. viu? Que isso, eu que tenho que agradecer. Foi uma honra aqui, sempre que vocês quiserem. Se o pessoal estiver pedindo algum tema aí de processo penal, pode mandar só com a semana de antecedência para eu dar uma estudada, né? Sempre, porque os assuntos no processo penal tá difícil atualizar livro, tá? A gente faz de manhã e de tarde para decisão, Verdade. já meti em tudo. Eu posso dar uma última dica aqui, rapidinho? Não Claro. sei se vai dar tempo. Vai sim. Pode É, falar. eu, eu acho que isso aí é fundamental, não só para quem estuda direito, né? Recentemente eu me deparei, acho que até eu compartilhei nos stories meu, que para você fazer prova de WhatsApp, a gente costuma muito, quando quer guardar alguma coisa para se resguardar, a gente printa, né? Uhum. E aí eu vi num perfil aí, que eu não vou falar para não fazer propaganda, mas depois quem quiser me pergunta lá, que tem 2 programinhas que você pode baixar
que registra digitalmente o conteúdo da conversa, lógico, daquela conversa que você fez parte, né? Até porque senão violaria a privacidade e até alguma lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, assim, quer guardar um documento, às vezes você como vítima, né? E até no âmbito do processo civil também, printar é uma boa, pode ajudar. Mas o STJ já afastou prova de print de WhatsApp porque entendeu que não dava para reconhecer a autenticidade. Então, tem 2 programinhas que eu acho que serve para advogado, serve para vítima, para tentar, digamos assim, já dar um elemento de prova. Verdade. Não é padrão ouro, igual ele fala, né? Mas alguma é coisa melhor do que... Sim. Mas ajuda, né, Pablo? Excelente dica, Mas Pablo. Feito aí. É isso aí. Muito obrigada, Pablo. Uma boa noite. Dá um abração aí na Karine, no Gustavo. Beleza, Tudo de bom, valeu, viu? boa noite. Obrigada, até mais. Beijo nos filhos também, Obrigada. todo mundo ter saúde. É isso aí. Até mais, Paulo. Até mais, pessoal. Obrigada aí. Boa noite. Boa noite.